Boa noite. Nós estamos na terceira noite desta nossa série de temas sobre a oração. O que seria sua vida? E o que será sua vida se você estabelecer o hábito de orar todos os dias? E orar a primeira hora do dia. E você se lembra que nós vimos no primeiro tema que estudamos juntos, e você que está nos acompanhando depois do evento, pela internet, pelo YouTube ou de outra maneira, você pode rever o primeiro tema dessa série, onde nós vimos a importância de orar pela manhã. É muito importante, porque a palavra de Deus assim o diz. Eu quero relembrar a você do primeiro texto que nós estudamos juntos, que está no livro de Salmo, Apocalipse. Não Salmos, Apocalipse, capítulo 8, versos 3 e 4. Verso 3 diz: Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Quero orar com você antes de nós continuarmos a estudar o tema de hoje. Vamos curvar a nossa cabeça, vamos orar. Senhor Deus, obrigado pelo privilégio que temos de estar em sua casa, ou de estarmos em algum outro lugar escutando este podcast ou esse vídeo no YouTube que apresenta o estudo da palavra de Deus. Que essa palavra possa ser eficaz em nosso coração. Que nós possamos, através da Bíblia, ouvir os chamados de Deus, de um Deus santo que chama pecadores. Pecadores como nós. Pecadores como quem está pregando. Pecadores como quem está assistindo a pregação. Senhor Deus, o Senhor é um Deus que justifica pecadores. Nós agradecemos porque o Senhor enviou Jesus para morrer por pecadores, não por santos. Nós agradecemos por isso. E agora abrimos a nossa mente para ouvir a palavra de Deus. Nós rogamos que o Teu Espírito seja enviado, os Teus anjos estejam ao nosso lado. Em nome de Jesus, amém. Outra vez, Apocalipse capítulo 8, verso 3, o anjo ficou em pé junto ao altar. Esse altar não se encontra em qualquer lugar no céu. Esse altar, de acordo com a Bíblia, de acordo com Apocalipse capítulo 8, verso 3, esse altar foi colocado num lugar especial. Ontem pela manhã e hoje pela manhã outra vez eu fui caminhar perto daqui, ali na rotunda, tem a rotunda do Marquês de Pombal, e eu fui lá em cima de onde se pode avistar o Rio Tejo. E onde estava nascendo o sol, eu estava vendo o rio, mas entre mim e o rio tinha um monumento ao Marquês de Pombal. Não tem como você olhar para o Rio Tejo lá de cima, sem ver o monumento do Marquês de Pombal. Um monumento grande, imponente, bonito. Você olha para o... quer ver o cenário, quer olhar para o horizonte, mas está ali o monumento do Marquês de Pombal. Deus escolheu colocar o altar de ouro em frente ao trono. Quando Deus quer olhar as coisas, a primeira coisa que Deus vê é o altar de incenso. Se eu fosse Deus, eu diria, tire esse altar da frente, porque eu quero ver as coisas. Esse altar está atrapalhando a minha visão. Mas Deus disse, não, eu quero o altar aqui, o altar de ouro aqui em frente. Porque desse altar sobe incenso junto com as orações dos santos. E Deus chamou o anjo e disse, anjo, põe mais incenso aí. Porque cada vez que você ora aqui na terra, sobe incenso na frente de Deus. Deus está atento à sua oração. Quer dizer, pode estar atento à sua oração.
Porque aqui o verso diz que não é a oração de todas as pessoas. É a oração dos santos. Quando eu li isso a primeira vez, eu falei, então, estou com um problema aqui. Porque é só para santo e eu acho que eu não sou santo. Mas depois eu lembrei, não, mas espera um pouquinho. Quem é santo? Esse é o tema de hoje. Quem é santo? Lá em Tiago, capítulo 5, verso 16, diz, muito pode em sua eficácia a oração do justo. Quem é justo? Quem é santo? Quem é justo? Eu não vou pedir para levantar a mão, porque a hora que você levantar a mão já não é. Quem se acha, provavelmente não seja. Quem são justos? Quem são os santos? Apocalipse capítulo 7 é um dos dois textos principais. Depois nós vamos para Efésios, capítulo 2. Mas Apocalipse capítulo 7 é um dos textos que eu gosto muito. Muitas vezes eu leio e esse texto tem me tocado profundamente. Capítulo 7, começando com o verso 9, diz, depois destas coisas vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Evidentemente, nós estamos no fim de todas as coisas, estão ali os justos, vestidos de branco, em pé, diante do trono e do cordeiro. Mas o que tem diante do trono? Tem o altar de ouro. Mas ali estão agora aqueles que fizeram as orações e que subiram. Eles estão agora finalmente ali, vestidos com vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo, nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam em pé, rodeando o trono, os anciãos, os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus. E então o verso 13 diz, um dos anciãos tomou a palavra dizendo, estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Evidentemente João não sabia. João não sabia, falou, não sei, Senhor, tu o sabes. Verso 14. Então o ancião disse, estes são os que vêm da grande tribulação. Pode ser que alguém que está nos ouvindo hoje aqui, alguém que está presente aqui, esteja passando por grandes tribulações. Essa pode ser a grande tribulação escatológica, aquela grande tribulação, a angústia de Jacó, que vai acontecer no fim, um pouco antes da volta de Jesus. Mas pode ser uma angústia pessoal. Eu já passei por muitas angústias, por grandes tribulações. Eu não sei se alguém aqui já teve vontade de morrer. Eu algumas vezes já tive vontade de morrer. Ellen White já teve vontade de morrer. Algumas vezes ela disse, é melhor estar morto do que estar passando o que eu estou passando agora. Jesus já teve vontade de morrer. Ter vontade de morrer não quer dizer que você tenha que produzir a sua própria morte. Jesus não fez isso. Ter vontade de morrer é uma coisa que acontece conosco. Estes que estavam ali em pé, todos estes, vestidos de branco, são os que vieram da grande tribulação. Pode ser uma tribulação na sua vida laboral, no seu trabalho. Pode ser uma grande tribulação na sua vida familiar. Na nossa vida em família, nós podemos passar por grandes angústias que palavras não podem descrever, outros seres humanos não podem conhecer. Mas nós podemos passar por grandes tribulações. Essas pessoas aqui que estão diante do trono de Deus passaram por grandes tribulações. Pode ser que você passe ainda por grandes tribulações. Pode ser que nesta semana alguém seja confrontado com grandes tribulações. Mas estas pessoas que estarão diante do trono de Deus, e João já as viu, claro que obviamente uma visão profética, João as viu diante do trono. Eu imagino que João pode ter visto você lá.
Deus o levou ao futuro, e ele pôde ver o rosto daquelas pessoas. Imagina, talvez algum de vocês aqui estava bem na frente da fila, e o seu rosto está ali, João viu o seu rosto lá. Pode ser que João viu o meu rosto, que Deus queira que João tenha visto o meu rosto lá. Quem é que vai estar diante desta multidão, junto com esta multidão, diante do trono de Deus? Aqueles que passaram por grande tribulação. Todo mundo nessa terra passa por grande tribulação, mas este grupo teve uma estratégia para enfrentar a grande tribulação. Qual foi a estratégia deles? Está descrita aqui. Mas lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão por quê? Verso 15. Se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário, e aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome. O sustento deles está garantido pela eternidade, jamais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se assenta no meio do trono os apacentará, e os guiará para as fontes de água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Toda lágrima. Mas vamos voltar um pouquinho nesta história. Estas pessoas são que passaram por grande tribulação. Quando nós passamos por grande tribulação, nós temos alguém que está por trás de nós. A Bíblia diz que Satanás é o acusador dos nossos irmãos. Satanás diz assim: você está passando por isso porque você, lá na minha terra onde eu nasci, tem uma frase que se dizia para as pessoas que não valem nada. Dizia, essa palavra é pica-fumo. Já ouviu falar disso? Não sei se usa aqui isso em Portugal. Pica-fumo é a pessoa que não faz nada na vida, só senta na esquina e fica picando. Na época que não existiam os cigarros, e a pessoa pegava os rolos de fumo, e ela picava fumo, e era só isso que fazia. Ela picava o fumo, enrolava na palha e fumava aquele palheiro. Então, quando a pessoa não valia nada, eles diziam assim, esse é um pica-fumo, não vale nada, não faz nada na vida. E Satanás está lá para dizer que você é um pica-fumo, que você não vale nada. Que você não vale nada na vida, você está sofrendo porque você merece sofrer, porque você é pecador. Deus abandonou você. E quando você ouve as sugestões de Satanás, você se desanima na sua caminhada, na sua jornada cristã. Você se afasta do Senhor. Estas pessoas ouviram estas mesmas declarações de Satanás. Sabe o que eu aprendi? Eu aprendi a concordar com Satanás. Quando Satanás diz assim, você não vale nada, você é um pica-fumo, eu não brigo com Satanás, eu falo, é verdade, você não... é bem isso mesmo, eu não tenho valor nenhum, mas eu posso lavar as minhas vestiduras no sangue do Cordeiro. Eu posso estar sofrendo como resultado de meus erros, da minha pecaminosidade, pelo fato de ser pecador. Pode ser que eu esteja sofrendo por isso, mas eu posso escolher lavar as minhas vestiduras. Se elas estão sujas por resultado do meu pecado, eu posso fazer a escolha, tenho a liberdade de fazer a escolha de lavar as minhas vestiduras no sangue do Cordeiro. Eu posso ir a Jesus e confessar meus pecados. Pecado confessado é pecado perdoado. Pecado confessado é pecado perdoado. E por que Jesus pode perdoar pecados? Ele adquiriu o direito de perdoar pecados. Porque ele morreu. Deus tinha dito a Adão e Eva para não pecarem. O Senhor Jesus apareceu no jardim do Éden e disse para eles que não deveriam ir até a árvore da ciência do bem e do mal. Lá eles seriam enganados pela serpente. Eles eram inocentes, foram criados inocentes. Mas eles foram. E se eu fosse Deus, eu teria dito para eles, Adão e Eva, é uma pena que vocês fizeram essa escolha. Eu tinha avisado vocês para não fazerem essa escolha. Agora, infelizmente,
vocês vão ter que sofrer a consequência das suas escolhas. Então, até logo, foi um prazer conhecer vocês. Eu queria muito que vocês fossem felizes, mas infelizmente vocês escolheram de uma maneira diferente. Agora vocês vão colher os resultados das escolhas de vocês. Se eu fosse Deus, teria feito isso. E ninguém poderia dizer que eu era injusto. Foi justo. Eu avisei, eu expliquei, fizeram uma escolha diferente, agora sofram as consequências. E às vezes eu sou assim. Mas Deus olhou do céu. E Satanás disse, agora eu quero ver o que ele vai fazer. Porque se Deus perdoar Adão e Eva, ele é injusto. Essa lei de Deus, ela não pode ser cumprida. Porque se ela for quebrada, e Deus destruiu o pecador, então Deus não é amor. Mas se Deus não destruir o pecador, então ele não é justo. Você percebeu a cilada? Se Deus destruir o pecador, ele não é misericordioso, ele não é justo. Mas se Deus não destruir, ele não é justo. Como que Deus poderia resolver isso? Então Deus entrou em conselho com o Filho, com Jesus, e enviou seu Filho, o próprio Deus, que não precisava ter vindo. Ele saiu do seu conforto e veio até nós para morrer. Ele que não merecia morrer, e tinha que ser Deus, não podia ser um outro ser humano. E ele morreu. E eu confesso para você que eu não entendo bem. Eu não entendo isso. Mas eu quero crer no que a palavra de Deus diz. E a palavra de Deus diz que se eu creio na justificação que é promovida pela morte de Jesus, eu vou ter salvação. É isso. E eu quero crer no que a palavra de Deus diz. Jesus morreu. E como ele morreu, ele pagou o castigo que eu deveria receber. Ele tomou sobre si esse castigo que eu deveria receber. E quando eu reconheço que sou pecador e confesso meus pecados e me aproximo de Jesus, a Bíblia diz que Deus transfere os meus pecados sobre Jesus. Lá em Isaías 53 diz que Ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades Ele levou sobre si. O castigo que me traz a paz estava sobre Ele. Pelas suas pisaduras nós somos curados, nós somos sarados. Ele fez isso, mas eu só me beneficio disso se eu confesso meus pecados. Por isso 1 João capítulo 1, verso 9 diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas eu preciso confessar os meus pecados. E eu quero aprender a confessar pecados. Se você escutar aquele episódio que eu sugeri ontem do meu podcast, número 85, a Mari vai falar um dos 7 pontos da oração dos 7 minutos, é o momento da confissão de pecados. Tem pessoas que acham a culpa algo a ser evitado. A culpa é uma bênção. Porque quando você não sente culpa, você não confessa. E se você não confessa, não pode ser perdoado. Então a culpa, ela é uma bênção. Não fuja da culpa. A culpa é boa diante de Deus. Longe de Deus ela é terrível, ela é destrutiva. Mas a culpa é boa. A culpa deve levar você a confessar. Eu agora estou em pessoas que não leem a Bíblia. Tem pessoas que não leem escritos de Ellen White porque não querem se sentir culpadas. Eu já ouvi gente dizendo isso para mim. Não, pastor, isso aí me dá muita culpa. Eu quero sentir culpa. Porque se eu sinto culpa, eu confesso. E quando eu confesso, está perdoado. Não existe pecado que, se confessado, não seja perdoado. Todo pecado que é confessado é perdoado. Pode ser que os seres humanos não perdoem você. É uma escolha deles. Mas Deus perdoará você. E Deus vai endireitar a sua vida, Deus vai endireitar o seu caminho. Entrega o teu caminho, confia nele e o mais ele fará. Né? Ele vai endireitar os seus caminhos, diz a palavra de Deus. Então, que coisa abençoada isso. Essas pessoas que passaram pela grande tribulação,
lavaram suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Então, se você está passando por tribulação, ponha esse foco na sua vida. Eu estou passando por problemas, eu não tenho condição de resolver esses problemas, eu não tenho condição de me livrar dessas angústias, dessas tribulações, mas uma coisa eu posso fazer. Meu foco tem que ser lavar as minhas vestiduras no sangue do Cordeiro. Preciso acordar cada manhã a presença de Deus, dizer, meu Deus, eu sou pecador, me lava, me limpa, me purifica. Jesus diz, eu morri por você, eu vou lavar você, eu vou purificar você. Se isso acontece na sua vida, vai se cumprir o que diz aqui em Apocalipse capítulo 7. Jamais terão fome, jamais terão sede. Deus vai sustentar a sua vida. Outro texto que eu quero compartilhar com você sobre esse tema é Efésios capítulo 2. Gálatas, Efésios, capítulo 2, começando com o verso 1. Olha que impressionante, Gálatas capítulo 2. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, destituídos de boas qualidades, sem merecer, no estado que a Bíblia descreve como morte. A Bíblia descreve vida como aquele que recebe Jesus, aquele que recebe Deus. Vida eterna é já viver no ambiente da vida eterna, ainda aqui, deste lado da eternidade. Mas a Bíblia diz que Ele nos dá vida, Ele não nos vende vida. Você não compra, você recebe de graça. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, sem merecimento algum. Essa é a condição com que Cristo me encontra. Nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, a cultura que me rodeia, o ambiente onde eu estou, segundo o príncipe da potestade do ar, que agora atua nos filhos da desobediência. Então, essa é a segunda influência que me rodeia. Primeiro é a cultura, a sociedade onde estou inserido. A segunda é o próprio Satanás, o próprio inimigo de Deus. Ele aí diz, verso 3, entre os quais também todos nós andamos outrora. E agora, a terceira influência está aqui no verso 3. Segundo as inclinações, a minha própria carne tem inclinações para o pecado. Porque eu nasci de mãe pecadora, eu nasci de pai pecador. Então eu herdei uma natureza pecaminosa. O fato de eu estar na igreja, o fato de eu ser batizado não muda essa condição. Então eu tenho três influências: a cultura que me cerca, os espíritos maus e Satanás e a minha própria carne, minha própria tendência, minha inclinação natural para fazer o que é errado, para comer o que é errado, para beber o que é errado, para olhar o que é errado, para pensar o que é errado. Essa é a minha tendência natural, isso é de todos nós, não muda. Não pense que o fato de alguém ser pastor muda isso, não muda nada, somos todos, a cabeça é a mesma coisa. A função de uma pessoa na igreja não produz consagração. A consagração você recebe indo à presença do Senhor pela manhã. Não uma função na igreja. Agora é um ancião da igreja, um líder, um pastor. Isso não muda nada. O que muda é você ir à presença do Senhor de manhã, dobrar o seu joelho e orar. E confessar pecados. E aí Ele dá vida para você, estando você morto. E você tem que ir à presença de Deus, não como um adventista, ou como um pastor, ou como líder da igreja. Senhor, estou aqui porque eu sou uma pessoa maravilhosa, eu sou pastor, trabalho na associação geral. Imagina, coisa maravilhosa. O pessoal fala assim, meu filho, não te conheço. Eu não vim salvar pastores da associação geral. Eu vim salvar pecadores. Se você não é pecador, não tenho nada com você. Eu desci para morrer por pecadores. Então eu preciso ir à presença de Deus como pecador. Como você se apresenta ao Senhor pela manhã? Tem gente assim, eu não tenho até vergonha de orar porque tenho muitos pecados. Puxa vida! É o requisito para você ir à presença do Senhor, é ver-se como necessitado do Senhor. Eu não sei como se chama o lugar onde se lavam os carros aqui, mas lá na minha terra são os lava-rápido, que eles dizem. Você não leva um carro
limpo para lavar. Olha, eu trouxe aqui o meu carro para lavar. E a pessoa disse, mas onde é que está a sujeira? Não, mas eu trouxe para você ver como meu carro está bonito. Não, você não vai lá pagar para a pessoa ver o seu carro limpo. Você vai levar o carro que está sujo. E às vezes você espera sujar um pouco mais para você levar o... Mas não faça isso com Deus. Né? Então leve o carro sujo para lavar. É a nossa vida suja que temos que levar para lavar. E aí éramos por natureza, verso 3, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Esse conceito de amor é algo incrível. Amor verdadeiro implica em sofrimento, implica em sacrifício. E estando nós mortos em nós, de novo, o mesmo conceito do início, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, sermos coparticipantes da natureza divina, como diz 2 Pedro 1,4. Deus me faz coparticipante da natureza divina. Quando eu confesso meus pecados para Ele, Ele diz assim, eu vou limpar você, eu lavo você, mas não só isso. Eu vou derramar sobre você o Espírito Santo. Nós vamos ver amanhã isso. Como que acontece esse processo? Amanhã ou depois? Romanos capítulo 8 descreve esse processo. Deus me limpa e agora Deus coloca sobre mim o Espírito Santo. Deus não derrama a plenitude do Espírito Santo sobre um vaso sujo. Ele derrama a plenitude do Espírito Santo sobre um vaso limpo, mas é Ele que limpa. Não sou eu que me limpo. Eu me lembro que eu comecei a vir à igreja por vontade própria, depois de um certo tempo afastado do Senhor, e eu me lembro que eu ouvia os sermões e eu pensava, eu preciso melhorar um pouco mais antes de ir a Deus. Eu pensava isso. E finalmente eu consegui entender que essa era uma estratégia diabólica para me manter longe de Deus. Porque Deus me chama para ir a Ele como eu estou. Porque Ele é o que me limpa. É Ele que me transforma, é Ele que me perdoa, Ele que me purifica, e é Ele que derrama sobre mim o Espírito Santo. Então eu não preciso esperar para ir melhorar para então ir a Jesus. Eu vou a Jesus do jeito que eu estou. E juntamente com Ele nos ressuscitou, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Você passa a viver como se estivesse no céu, sentado no trono junto com Jesus, nos lugares celestiais. Você passa a ter acesso aos privilégios da vida eterna. Lembre-se, essa semana a gente mencionamos várias vezes os privilégios da vida eterna. As coisas que não são normais para nós nesta vida passam a ser normais. Você passa a ter acesso ao sobrenatural, onde mortos podem ser ressuscitados, pessoas podem ser curadas, ou podem não ser curadas. Podemos ser libertados de situações muito difíceis ou não, como foi o caso de Paulo. Paulo sabia que ia morrer, e Paulo morreu decapitado. E ele não estava ligando para isso, porque ele cria na ressurreição, ele sabia que iria ressuscitar. E ele não estava ligando para a morte. Eu conheço pessoas que sabem que vão morrer e não estão ligando para a morte. Deus fala para Moisés, Moisés, você vai morrer. Deus falou para Arão, Arão, você vai morrer. Sobe o monte e você vai morrer. E Arão disse, tá bom. Subiu o monte. E Deus disse, agora troca de roupa com seu filho. E ele trocou a roupa com o filho. E tchau pai, tchau filho. Tchau, deitou e pronto. Qual é o mistério disso? Tem ressurreição. Moisés, Deus falou, Moisés, você sobe sozinho, acabou agora. Até aqui você viveu, agora acabou. Deus não falou mais nada para ele, mas Deus tinha coisa melhor para ele. Como Deus tem coisa melhor para você do que essa vida? Deus tem coisa melhor. Deus não vai permitir você morrer se Ele não tiver coisa melhor para você. Então não desespere, confie.
quando você já tem acesso à vida eterna. E agora, verso 7, diz aqui, estamos em Efésios 2, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Por quê? Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, é imerecido. Pela graça você é salvo. Não é de obras. Você não é salvo porque você é bom, ou porque você é boa, ou porque você é bom guardador dos mandamentos, porque você guarda o sábado, porque você é dizimista, não é por isso. Porque você faz bem aos pobres, não é por isso que você é salvo. Você é salvo imerecidamente. Pela graça sois salvos. Pela fé você é salvo. Isso não vem de você, é dom de Deus. E ele reafirma isso no verso 9. Não de obras, para que ninguém se glorie. Porque se você fosse salvo por coisas boas que você fizesse, você podia ficar exibido, hein? Imagina. Você olha, irmãos, eu quero dizer para vocês que eu estou muito perto de ir para o céu. Eu guardo o sábado de uma maneira maravilhosa, devolvo o dízimo, eu sou vegetariano, eu faço tanta coisa boa. Rapidamente vi um diácono amarrar uma pedra no meu pé para não subir, né? Mas a palavra de Deus diz, essa salvação não vem de vós, é dom de Deus, presente e merecido de Deus, não de obras, para que ninguém fique exibido, para que ninguém se glorie. Pois somos, agora verso 10 é interessante, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que nelas andássemos. Então, escuta aqui, nós não somos salvos por boas obras, porque eu fiz boas obras, não. Eu sou salvo para boas obras. Ainda quando não fazia boas obras, Deus me encontra e Deus diz, você quer ser salvo? Você confessa o seu pecado, você confessa que você é pecador, você confessa que você não merece, você confessa que você aceita a morte de Jesus no seu lugar, você acredita que porque Jesus morreu, você pode ter a vida eterna, ainda que você não entenda bem como é esse processo, eu mesmo não entendo bem. Eu quero entender melhor, e a Bíblia diz que nós vamos passar a eternidade estudando esse assunto. Então, você não precisa entender tudo, você precisa ter fé. Então, você diga, Senhor, eu tenho fé, que porque Jesus morreu, eu posso receber a salvação. Jesus diz, então, não é por nada que você fez. Eu vou salvar você para agora você fazer. Eu farei você fazer boas obras. Nós não somos salvos por boas obras, mas somos salvos para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que nelas andássemos. Deus vai pegar você pela mão e dizer, meu filho, minha filha, eu sei que você é fraco, eu sei que você é fraca, você não tem força para viver uma vida santa, mas eu vou levar você pela mão. Eu amo você, eu morri por você. Se você andar comigo, eu vou ajudar você. Eu vou ajudar você a desenvolver hábitos de busca. E você vai buscar o Senhor a cada manhã. E uma parte dessa sua busca vai ser confessar os seus pecados. Cada manhã confessando pecados. Cada manhã. Cada manhã. Eu tenho muito medo de mim. Às vezes eu saio para caminhar muito cedo e a minha esposa diz, você não tem medo? Nós já moramos em alguns lugares bem perigosos lá no Brasil. E eu saía para caminhar, minha esposa falou, você é louco, você pode morrer. Eu digo para ela, eu tenho mais medo do sofá do que da rua. Eu tenho medo, mas mais medo ainda do que eu tenho do sofá é o medo que eu tenho de mim. Porque às vezes eu me ajoelho para orar e eu não tenho pecado para confessar. Você já pensou uma coisa dessa? Que poço de santidade é isso? É um poço de santidade, né? Não tem pecado para confessar. Deve ser uma pessoa muito santa, né? Mas o que a Bíblia diz? A Bíblia diz, se alguém diz que não tem pecado,
é mentiroso e nele não está a verdade. É isso que você precisa temer. Se você se ajoelha de manhã e não tem nada para confessar, é porque você provavelmente esteja longe de Jesus. Quanto mais perto de Jesus, mais defeitos você vê em você mesmo. Quanto mais longe de Jesus, menos defeitos você vê em você. É isso que você tem que ter medo, de ajoelhar-se e não ter o que confessar. Porque se você confessar, Ele é fiel e justo para perdoar os seus pecados, purificar você e a mim de toda injustiça. Que privilégio que a gente tem de poder receber a justificação. Mas que privilégio é esse que nós temos de sermos justificados, mesmo sendo pecadores? Não por boas obras que nós fazemos, mas para boas obras que Deus de antemão preparou para que nelas andássemos. Obrigado, Senhor, porque grandes e gloriosas são as Tuas promessas. O Senhor não nos deixou como um barco à deriva, sem rumo, sem vento. O Senhor veio até aqui, porque o Senhor nos amou. O Senhor é um Deus que ama pecadores. O Senhor é um Deus que diz: eu não vim buscar justos, eu vim buscar pecadores. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. E aqui estamos nós. Nós somos esses doentes, nós somos esses pecadores. Cada manhã queremos ir à sua presença e ser transformados, ser purificados, ser justificados. Toma-nos, purifica-nos, perdoa-nos. Nós rogamos em nome de Jesus. Amém.